Continuando os estudos do direito processual civil, ainda na teoria geral, falando da história do direito processual, vamos começar a aprofundar o impacto do neoprocessualismo dentro do direito processual, começando pelo impacto dentro da teoria das fontes, que passa a admitir a teoria dos princípios como norma. Lembrando então que a norma contém regras e princípios, e nesse particular nós podemos apontar algumas distinções que Canotilho faz entre regras e princípios dentro desse sistema, baseado em algumas características das duas, onde teremos que, em relação ao grau de abstração, as regras têm baixo grau de abstração. No entanto, os princípios têm um alto grau de abstração. Em relação à aplicabilidade da norma, as regras têm aplicabilidade direta. Já os princípios têm aplicabilidade imediata, realizada por meio do juiz ou do legislador. Lembrando que ambas, tanto a regra como os princípios, devem passar por um processo de interpretação. Já em relação à importância estrutural, temos que as regras são organizacionais e estabilizadoras do sistema. Observe que, nesse particular, a regra está ligada à estabilidade jurídica. Já os princípios têm natureza estruturante, pois servem de base para a estrutura das regras ou ainda como base hierárquica. E, nesse particular, podemos citar como exemplo, em relação às bases hierárquicas, os princípios constitucionais. Já em relação à natureza estruturante, podemos citar o princípio do Estado de Direito. Ainda podemos observar a regra pelo ideário jurídico, que está relacionada à ideia do direito, ou seja, observam as regras como institutos funcionais. Já em relação aos princípios jurídicos, o ideário jurídico está ligado aos standards vinculantes, ou seja, à exigência de justiça substantiva. No caso das regras, temos a exigência da justiça formal. Por fim, podemos caracterizar ainda pela natureza normogenética. A regra, nesse caso, é uma estrutura visível, pois, em regra, ela é escrita, e tecnicamente ela surge depois do fundamento da norma, que está alicerçado no princípio, como ratio da norma, como a razão da existência da norma estruturada. Canotilho, nesse caso, traz características delimitantes das regras e princípios. Já para Robert e Alex, os princípios são normas prima facie, ou seja, mandamentos otimizantes do sistema de regras. Assim, os princípios ou essa norma prima facie são relativas e basilares. Relativas porque impõem a maior aplicabilidade possível ao princípio, e basilares porque são aplicadas de forma fática, ou seja, dentro do contexto que está sendo verificado no momento, e de forma jurídica, balizando a norma e a regra jurídica. Já as regras, para esse autor, são instruções objetivas, ou seja, são mandamentos de determinação. Assim, elas são aplicadas na forma do tudo ou nada. Ao contrário do princípio, que vai exigir uma determinada aplicação. A regra não. Ou ela é aplicada no caso concreto, ou não é aplicada ao caso concreto. Por isso, os princípios são bases das regras. Pois, ainda que uma regra não tenha uma aplicabilidade específica, o princípio, com base na inafastabilidade da jurisdição, obriga o juiz a aplicar, dentro do possível, respeitando o contexto, a norma. Em relação às antinomias dentro do sistema principiológico, Alex propõe o sistema mais utilizado e cobrado em provas, que é o sistema de ponderação, que aplica a precedência condicionada do princípio, ou seja, faz o seu sopesamento, aplicando a regra da proporcionalidade, que também é chamada de meta-regra, pois ela determina o peso de colisão entre os princípios, não havendo possibilidade de sopesamento nesse caso. A proporcionalidade deve ser sempre aplicada ao caso concreto. E essa aplicação se dá através da adequação, que é a regra adequada ao objeto jurídico, através da necessidade, que obriga o magistrado a verificar
a menor gravosidade possível para a aplicação do princípio e também da proporcionalidade stricto sensu, que obriga a verificação pelo magistrado do custo-benefício para a aplicação desse mesmo princípio. Assim, o sopesamento se dá através da adequação, necessidade e proporcionalidade, sendo que a meta-regra da proporcionalidade deverá ser aplicada ao caso concreto. Já no caso das antinomias relacionadas às regras, aplicamos a regra da subsunção, que é a aplicação da norma ao fato. Nesse caso, utilizamos as regras de interpretação já conhecidas, como a cronologia, que diz respeito ao tempo de criação da lei, a especialidade, que informa que lei especial prevalece sobre lei comum, e a regra da hierarquia, que diz respeito à pirâmide kelsiana. Por fim, é importante prestar atenção em alguns pontos relevantes relacionados a este tópico. O primeiro diz respeito à derrotabilidade das regras, que possibilita ao magistrado afastar uma regra com base na justiça real, ou seja, no caso concreto, para a aplicação da justiça substantiva, ou afastar uma regra que esteja divergente com o objetivo da norma. No entanto, é importante frisar que o afastamento da regra não a retira do ordenamento jurídico, nem mesmo retira sua validade. Essas aplicações são somente para o caso concreto. Outra questão a ser observada é que existe esse sistema principiológico em qualquer nível hierárquico, ou seja, leis constitucionais e infraconstitucionais, além de decretos e regulamentações. Ainda temos que lembrar que a Constituição contém princípios e regras. Portanto, nem tudo que está escrito na Constituição é um princípio, e nem todo princípio está escrito na Constituição. Por fim, quando houver um conflito entre uma regra e um princípio, e estes forem de igual hierarquia normativa, haverá necessidade da aplicação do princípio da prevalência, onde se acredita que houve uma ponderação prévia legislativa na relação entre a regra e o princípio.